No começo desse anime nós vamos conhecer o nosso protagonista chamado Satomi. Ele acaba de mudar de apartamento para iniciar o ensino médio, já que o seu pai foi trabalhar longe da sua cidade. E durante a primeira noite, depois de lhe dizer que correu tudo bem, ele vai dormir, mas parece que algo faz tremer todo o seu quarto. Embora ele provavelmente não tenha sentido nada porque ele parece uma pedra dormindo. E aí no dia seguinte o Satomi vai trabalhar com seu amigo chamado Kenji. Porém quando ele estava sozinho, sem querer ele caiu em um buraco no chão. E depois disso ele encontrou uma estátua com a qual ele parecia falar. Ele entendeu um recado da estátua como se ela dissesse que estava esperando por ele há muito tempo. E isso é muito estranho para agravar a situação. Depois disso ele acorda no hospital e a gente vê que ele sofreu uma forte pancada em sua cabeça. Agora ele acha que tudo o que aconteceu foi fruto da sua imaginação. E aí no dia seguinte, depois das aulas, os amigos dele querem saber melhor o que aconteceu e tentam se aproximar do Satomi. Porém ele não tem muito tempo para conversar porque ele tem que ir pro seu clube do tecido, que ele entrou por puro interesse para ficar perto de uma jovem de cabelos pretos chamada Harumi. E aí mais tarde, quando ele vai se inscrever no clube de tecido, a Harumi pergunta pra ele por que ele quer se juntar àquele grupo, sendo que ele poderia ser que nem os outros caras que queriam fazer alguma coisa relacionada ao esporte ou algo do tipo. A Harumi, muito inocente, acredita nele, porém a gente que tá vendo o anime sabe que ele só quer ficar perto dela mesmo. E bom, depois de concluir o seu cadastro, à noite ele chega em casa e conhece uma linda garota chamada Sanai. E o único problema é que essa garota está dentro do apartamento dele, o que deixa ele bem em choque. Ele joga a garota pra fora da sua casa e bate a porta, mas estranhamente a gente vê que ela fica flutuando. Logo a Sanai volta pra dentro do apartamento e a gente entende que ela não é uma garota comum, ela é um fantasma. E agora ele não sabe o que ele pode fazer contra uma fantasma, mas a verdade é que ele também sabia que estava pagando muito barato no aluguel. Então basicamente ele era tão duro que precisava conviver com uma fantasma porque não tinha dinheiro pra se mudar pra outro lugar. E aí depois que a Sanai entra de volta pra casa, ela usa seus poderes fantasmagóricos pra arremessar alguns objetos contra o Satomi. As coisas estão bem complicadas pro Satomi, porém ele descobre que a fraqueza daquela fantasma na verdade são alguns amuletos velhos da sua avó. E bom, dentro daquele apartamento tão pequeno já tá rolando praticamente uma guerra. E se já não era estranho o suficiente ter uma fantasma dentro do apartamento, enquanto eles estão brigando, de repente uma garota chega voando com uma vassoura pela janela dele. Essa garota está vestindo uma roupa rosa, parece uma Sailor Moon, porém o nome dela é Yurika. E vamos dizer que a Yurika é uma garota mágica aprendiz de feiticeira. E ela estava praticando voo na sua vassoura quando acidentalmente acabou ali. Porém o Satomi não tá nem aí pra história dela e logo bota ela pra fora de casa. O problema é que a Sanai, que não era nem pra estar morando ali, ficou com dó da garota e quer que ela entre de volta. E aí ela então usa seus poderes de fantasma e tudo ao redor do quarto começa a escurecer e ela deixa o Satomi sem opção a não ser aceitar a garota de volta em casa. Sendo assim, a Yurika volta pra dentro da casa do Satomi, onde ele não tem poder nenhum aparentemente, e enquanto eles estão conversando, mais uma vez aparece outra garota ali. E dessa vez tem literalmente uma garota saindo do meio do chão, parecendo o Obito. Queria saber onde ela conseguiu arrumar esse Kamui aí pra fazer isso. E bem, o nome dessa garota é Kiriha e ela é uma descendente dos humanos que se mudaram para o subsolo. E agora até esses humanos queriam também o quarto do protagonista. E é revelado que ali existe um templo antigo que eles adoram. Pois é, esse é o melhor quarto que alguém poderia morar em toda a sua vida. E aí pra comprar aquele espaço do protagonista, a Kiriha então oferece a ele barras de ouro. E a Kiriha então fica muito empolgada com aquilo e misteriosamente ela começa a dizer que o seu povo finalmente venceu. E aí o Satomi acha aquelas palavras estranhas e então pergunta pra ela o que exatamente ela tinha vencido, ela só tava comprando um terreno. E assim a Iriha responde que com o templo na superfície, ela e o seu povo finalmente poderiam invadir a superfície para tomar o controle total da humanidade. E aí infelizmente o Satomi se lembra que ele também é um humano e que ele não quer ir por água abaixo. Sendo assim, ele cancela o contrato com ela, porém ela ainda quer insistir e agora ela quer usar o seu corpo para convencê-lo. Porém antes que qualquer coisa possa acontecer, de repente aparece um ciclo de transmutação mágico na parede. E aí o Satomi já sabe que mais alguém vai chegar, então ele vai até a parede e tenta impedir alguém de entrar. Porém quando ele faz isso, ele fica numa posição um pouco, vamos dizer assim, não convencional, porque uma garota sai da parede, então ele fica bem no meio do respeito. E quando ele percebe isso, ele sai dali completamente em choque e começa a se desculpar. Por mais que tenha alguém invadindo a casa dele pela quarta vez seguida, ele tá se desculpando. O cara é legal até. O problema é que enquanto ele tá se desculpando, ele fala que ele também nem teve muito o que apertar ali. E isso deixa a garota invasora loira simplesmente furiosa e agora ela quer acabar com todo mundo ali. Ela começa a disparar as suas magias, porém infelizmente a Iriha ativa sua barreira demoníaca para protegê-los. A Iriha então tenta contra-atacar, porém a garota loira tem a sua própria barreira mágica também. Ela estava muito confiante de que ia vencer o grupo inteiro, porém ela não sabia que no grupo tinha uma fantasma que atravessou a barreira dela como se não fosse nada. E a fantasminha então para ela, prendendo ela no seu próprio vestido. Obviamente a loirinha só fica mais nervosa com isso, então ela revela que tem uma nave espacial dela do lado de fora e ela vai mandar essa nave disparar contra eles para acabar com aquele quarto inteiro de uma vez. E aí depois desse aviso super pacífico aparece ali felizmente a secretária da garota.
garota. E a secretária dela já chega ali com uns papos mó estranhos dizendo que ela não deveria aterrorizar os terráqueos, que ela estava ali na verdade para que eles a adorassem e nada mais do que isso. Pois é, até agora nesse recinto nós temos um estudante, uma fantasma, uma garota do espaço, uma feiticeira e também uma garota demoníaca. Eu acho que isso daqui com certeza daria um ótimo reality show, mas ainda bem que fizeram um anime que é muito mais divertido. E bom, quando as coisas começaram a finalmente se acalmar, eles conseguiram conversar um pouco de maneira civilizada, a gente vê que o sossego não dura muito porque logo Shizuka, a dona do apartamento que estava alugando pro Satomi, aparece ali. E ela fica mais assustadora do que uma menina do espaço ou uma garota demônio quando ela estava com raiva. E a Shizuka fica muito, mas muito furiosa por ver toda a destruição que eles causaram no apartamento em apenas um dia. E depois disso ela faz todo mundo ali assinar um contrato como locador, garantindo que eles se responsabilizariam pelos danos no apartamento. Enfim, depois de tomarem o esculacho da Shizuka, todos eles ainda têm um problema muito sério, porque todo mundo tem o seu próprio motivo pra querer ficar com o apartamento do Satomi para si. E aí, pra decidir quem vai ficar morando ali com ele, as garotas decidem fazer um torneio de cartas. E a Yurika acha que a Iriha vai muito mal nesse torneio porque uma garota do submundo nunca saberia jogar baralho. Porém, foi isso que ela pensou, porque na verdade ela ficou em última em todas as competições que eles fizeram. Enquanto a Iriha, por outro lado, foi bem em todos os jogos de carta que eles disputaram. E assim, depois que a disputa daquele primeiro dia é resolvida, eles então vão dormir. E mais uma vez o protagonista dorme como uma pedra e aí no dia seguinte a Sanae tenta acordar ele. Porque sei lá, ela parece um tipo de fantasma babá e ela não quer que o Satomi perca a hora da aula. E o Satomi, depois de acordar, agradece ela por ter feito isso e pede pra ela cuidar da situação ali no quarto. Pois nas palavras do próprio protagonista, ela era a garota que ele mais confiava ali. Essas palavras deixam a Sanae muito feliz e então o Satomi vai pra escola. E enquanto ele estava conversando com a sua colega, ele não sabe, mas ele está sendo observado pela garota do espaço loira. E finalmente nós descobrimos o nome dela. Ela se chama Tami Ares, porém como esse nome é muito difícil de se pronunciar, eu vou chamar ela só de Tami pra ficar mais fácil. E enfim, a Tami tá conseguindo acompanhar todos os passos do Satomi através do seu pay-per-view espacial. E a verdade é que a Tami tá fazendo isso porque ela acredita que a melhor forma de conseguir o quarto do Satomi é conseguindo também a confiança dele. E aí, pra ficar o mais perto possível dele o tempo inteiro, ela até decide que vai se matricular na escola dele também. E assim, a Tami não é a única que tá espionando o protagonista enquanto ele está na escola não. E como o Satomi já havia percebido que ele nunca ia conseguir relaxar na sua própria casa, mesmo sem que ele tivesse uma atividade extra do clube de tecido na escola, ele decide ficar ali um pouco. E a Kiriha observa aquilo e então ela decide agir, preparando o jantar para que quando o protagonista chega em casa ele seja recebido com uma agradável surpresa. Pois é, na noite passada tava todo mundo brigando e agora pra conseguir o quarto do cara elas estão fazendo o máximo possível por ele. E aí depois do jantar eles têm mais uma noite de jogos para ver quem vai ficar no apartamento com Satomi. E a Tami, desde que viu a Kiriha cozinhando, acha que ela está tramando alguma coisa. E a verdade é que ela estava certa, porque todas as garotas, tirando a Sanae, estavam planejando se transferir para a escola do Satomi. Tudo isso para ficar com ele 24/7 para conseguir convencê-lo a ceder o seu apartamento. E esse plano já entra em prática logo no dia seguinte. E a Kiriha consegue se adaptar como uma aluna que chama a atenção de todos por seus dois grandes motivos. Porém, ela também tem cara de nerdzinha estudiosa. E a Tami, por outro lado, supostamente era uma estudante transferida da Europa. Então ela passa por ali como se nada tivesse acontecendo de estranho, apesar de ela não saber quase nada sobre o Japão. E a Yurika, por outro lado, estava apenas sendo ela mesma, já que ela não era boa nos estudos e só estava sendo ela. E coitadinha dela, tão bonitinha, mas pelo seu QI tão baixo, ela até recebeu o dever de casa extra da professora. E assim, quando Satomi vê as garotas na escola, ele fica um pouco chateado porque elas invadiram o seu local de relaxamento. E a Sanae diz pra ele que aquilo já era um plano orquestrado pra pressioná-lo a ceder o seu quarto a elas. E depois de saber disso, o protagonista decide que não vai ficar mais de braços cruzados. E enquanto a Tami se depara com alguns membros valentões que estavam brigando com ela porque ela acidentalmente interrompeu eles, felizmente os seus companheiros chegaram ali e levaram ela embora a tempo. E eles pediram desculpas, falando que eles eram novos, tinham sido transferidos e pediram desculpas. E a Tami então viu uma oportunidade nisso, já que ela queria ganhar poder. E derrotar os mais fortes serviria pra ela mostrar como ela podia se impor. Por outro lado, a Yurika decide traçar uma estratégia um pouco mais direta e simplesmente foge para se juntar ao clube do protagonista para que possa se tornar a melhor amiga dele. E apesar de ela ser apontada como a mais burrinha do grupo, eu acho que ela bolou o plano mais simples e mais eficaz. O problema é que ao invés de ela tentar descobrir de qual clube o Satomi fazia parte, ela decidiu ingenuinamente perguntar pra ele qual era o clube dele. Ele então aproveitou aquela oportunidade para mandar ela de propósito para o clube de cosplay. E aí quando ela chegou no clube, ela ficou sem entender nada porque ela não fazia cosplay, mas também o Satomi não tava ali. E assim a Yurika teve um dia bem cheio no clube de cosplay e aquele dia ela chegou mais tarde em casa do que todos os outros. Ela estava muito cansada, porém nos jogos daquela noite ela acabou se saindo muito bem e venceu 3 partidas. E aí no final daquele dia
tá todo mundo cansado de ficar disputando as coisas em partidas de baralho. Então a Iriha dá a sugestão que eles participem da competição de atletismo da escola. E na hora que escuta isso, o Satomi imediatamente sorri porque ele sempre foi um bom atleta. Ele imediatamente concorda com aquilo e então na manhã seguinte, quando ele está na escola, ele pede para que Sakuraba, a sua crush original, participe também do torneio. E ela diz que nunca foi boa nos esportes, porém ela aceita participar para ficar perto vendo ele. O Satomi fica empolgadão porque ele acha que essa é a oportunidade perfeita para impressioná-la também. Porém, como acontece sempre com o Satomi, a felicidade dele não dura muito tempo, porque em seguida a Sanae aparece ali e como ela é uma fantasma, ela não vai poder participar correndo. Então ela precisa ter alguém para correr por ela e ela acha que a pessoa perfeita para isso é o Satomi, porque afinal de contas eles estão numa trégua. Ele falou que ela era a mais confiável de todas e agora eles estão, entre aspas, vivendo bem. E enquanto isso a gente vê que a Iriha conseguiu se sair muito bem nas provas de atletismo e vai conseguir participar do torneio. E enquanto isso a Tami tá observando tudo o que tá acontecendo da espaçonave dela. E logo a secretária dela aparece e fala que tem perto deles 2 objetos não identificados. E ao ver o formato dos objetos, a Tami percebe que são os objetos que pertencem a Iriha. E depois de descobrir isso com o maior prazer do mundo, ela joga o seu laser pra acabar com os objetos. E ela falou que se a Iriha perguntasse qualquer coisa, ela ia apenas dizer que não sabia que eram dela. Enfim, quando chega o momento da corrida, todos estão empolgados, com exceção da Yurika. Isso porque ela não está muito confortável com as roupas que ela recebeu para correr. Fazer o que, né? Quando começa a corrida, a gente vê que a Iriha é realmente muito competitiva. E ela colocou armadilhas durante toda a corrida para eliminar os seus concorrentes. E diversos alunos estão caindo de cara nas armadilhas boladas por ela. E bom, a corrida é simplesmente insana, porque quando a gente tá falando do Japão, nada é tão convencional como a gente imagina. E essa corrida de atletismo, na verdade, envolvia competição de matemática no meio e também uma competição de comida, além de caminhos misteriosos onde o dele poderia ser mais curto e mais difícil, ou mais longo também mais fácil. Então a corrida tinha vários obstáculos diferentes. E aí basicamente a Tami e a Iriha continuaram disputando entre elas a corrida inteira, e o protagonista estava só preocupado em tentar não passar vergonha naquele desafio que ele sempre estava falando que era bom, enquanto a Yurika continuava preocupada com seu traje de corrida, porém agora ela tinha decidido correr também. Ou seja, diversos desafios diferentes para ver quem era o melhor atleta para ele passar em tudo e ser o campeão. E aí adivinhem só, depois de tanta dedicação, inclusive trapaças, no final quem ganhou aquele desafio foi a tão preparada Sakuraba. Exatamente, a crush primordial, a crush original, como vocês quiserem chamar, que só tinha participado daquele torneio porque queria ficar um pouco mais perto do Satomi. No final de tudo ela acabou chegando primeiro do que todo o harem do Satomi. E não só ela, a Kiriga também ficou na frente da Tami e da Iriha. Ou seja, a moral da história, os últimos serão os primeiros. Eu nunca vi esse ditado fazer sentido em toda a minha vida, mas depois de ver esse anime eu finalmente vi. Mas não vai pensando que a confusão acabou junto com a corrida não, porque depois da corrida, a Iriha teve que sair dali fugida devido a todas as armadilhas que ela tinha implantado durante a competição. E o Satomi, por outro lado, tinha gente que queria acabar com ele porque ele tinha pisado na cabeça de muitas pessoas enquanto corria. E aí, dias depois da corrida, a secretária da Tami ganhou ingressos para as fontes termais para 6 pessoas. Então eles decidem fazer uma trégua com os demais para que todo mundo consiga aproveitar juntos. E todo mundo realmente vai conseguir porque a Sanae não paga pra entrar porque ela, bem, né, é um fantasma. E você deve ter pensado a mesma coisa que eu. Mais um anime que também tem o episódio das fontes termais, né? Todo anime desse estilo tem. Mas bem, pra se prepararem pro passeio, as garotas vão até uma loja comprar umas roupas de banho. Depois disso, eles vão até a nave espacial da Tami para que ela possa teletransportar eles até o local das fontes termais. Eu também achei um exagero você ter que ir até uma nave espacial para ser teletransportado pra uma fonte termal, mas beleza. O Satomi acaba gostando da experiência, então ele agradece a Tami fazendo um carinho na cabeça dela. E isso deixa ela com tanta vergonha que ela dá um chute arremessando ele dali. E na sequência o grupo finalmente chega até a pousada onde eles teriam acesso às fontes termais. Porém, quando eles chegam lá, eles veem que o local está totalmente acabado. Faz parecer que o antigo quarto do Satomi era um palácio. A secretária fica morrendo de vergonha daquilo e pede desculpas por tê-los levado a uma situação tão ruim como aquela. Porém, o Satomi é muito educado, então ele finge que gostou e finge que tá tudo bem. Mas a verdade é que não tá nada bem, porque eles encontram ali depois algumas armas espalhadas pelos quartos e a situação tá realmente ficando caótica. O lugar parece que veio de um filme de terror. Enfim, mas como eles já estavam ali, não tinham o que fazer, eles decidem então ir até a praia pra relaxar um pouco. E logo que eles saem da casa, eles encontram um grupo de cosplayers que mais parece que estão saindo de um velório porque são todas góticas. E vejam só que coincidência, por acaso a Sakuraba também tem uma casa ali na vizinhança e está curtindo por ali também. E ela chegou até ali sem precisar de nenhum teletransporte de nave espacial, veja só. Mas enfim, quando as garotas estão entrando na praia, todo mundo para observá-las. Elas chamam a atenção de todo mundo, só o Satomi que não tá dando a devida atenção pro seu harém. Ele continua apenas tendo olhos pra Sakuraba, e então as garotas enterram ele na areia por conta disso.
isso. Porém, no final isso não é ruim pro Satomi porque ele consegue ganhar a atenção exclusiva da Sakuraba. Só que infelizmente pra ele as garotas veem aquilo e também não gostam nada. Então elas tiram a Sakuraba dali e deixam ele enterrado do lado de uma bola de melancia. Elas simplesmente não tancam ver a felicidade do protagonista. E aí mais tarde aparece ali dois caras misteriosos que estão parecendo dois homens de preto pra tentar raptarem a Tami. Porém, assim como acontece com qualquer cara que mexe com essas garotas, eles acabaram também enterrados na areia até a cabeça. E assim, depois de tudo, eles vão pra pousada relaxar um pouco finalmente. E aí, na hora de dormir, mesmo tendo uma casa mal assombrada daquele tamanho, todos vão ter que dormir juntos no único quarto habitável do lugar. Parece que o destino deles é totalmente dividir apartamento, não tem jeito. E aí, enquanto o protagonista está dormindo, ele vai tendo aqueles sonhos diferenciados de adolescente e vai chegando perto da secretária sem perceber. E ele vai fazendo isso aos poucos e cada vez mais. E aí, quando a secretária vê que ele tá muito perto, encostando nela, ela fica simplesmente em choque e acorda a casa inteira. Ele então toma um esculacho de geral, além de uma surra por ter feito aquilo. Porém, ele começa a implorar por perdão, dizendo que ele tava dormindo, que ele nem sabia o que tava fazendo. Mas ainda assim, as garotas não aliviam pra ele, então ele decide ficar do lado de fora pra ter um pouco de paz. O Satomi pega o seu travesseiro e sai de pijama pra rua pra ver se consegue um pouco de paz do lado de fora. E enquanto ele está por lá, ele acaba ficando à beira-mar conversando com a Iriha. E a Sanae vê aquela cena e decide interromper os dois pombinhos aparecendo de surpresa por ali. Porém, quando ela faz isso, ela assusta o Satomi, então os amuletos da avó que machucavam ela acabam saindo do peito dele. E ela então começa a pensar que o Satomi odeia ela porque ele estava usando aqueles amuletos que machucavam ela. Ela interpretou que ele usava aquele amuleto porque ele nunca queria ter ela por perto e ela ficou realmente chateada com isso. E enquanto isso, os dois sequestradores do MIB agora não querem mais capturar apenas a Tami, eles também querem levar a Sanae. E eles decidem bolar uma estratégia para conseguir capturar uma garota fantasma. Bem, boa sorte pra eles, não é mesmo? Mas aí no dia seguinte, o Satomi tenta conversar com seu harém pra se desculpar com todas as garotas. Porém, como ele sempre fazia, quando ele começa a se explicar pra elas, ele só se atrapalha na explicação e piora a sua situação. Acaba que ao fim da discussão, que era pra ser um pedido de desculpas, a Sanae sai dali bastante chateada. Ela então voa pra beira de um abismo e fica ali sozinha pensando. E aí as garotas juntas mais uma vez culpam o Satomi por ter estragado tudo. E neste momento que a Sanae está sozinha, então os homens de preto se aproveitam da situação pra tentar capturá-la. E para isso eles contam com o apoio de uma mulher loira que tem uma magia de tentáculo roxa bem bizarra. E essa magia dela consegue até mesmo segurar uma garota fantasma como a Sanae. A situação tá realmente complicada pra Sanae, porém infelizmente a Yurika estava por perto porque ela estava procurando por ela e conseguiu ver tudo o que acontecia de trás de um arbusto. E ao ver a amiga em perigo, a Yurika tenta ativar os seus poderes de garota mágica para salvá-la. Porém, na hora que ela se levanta para tentar fazer isso, ela acaba sendo vista pelo clube de cosplay. Pois é, as meninas do cosplay estão ali, elas ficam felizes ao ver ela e acabam atrapalhando todo o plano dela de resgate. E enquanto isso, a gente vê que o protagonista mais uma vez está com a Sakuraba. E eles estão conversando sobre o problema que ele tinha tido com a Sanae. E depois de ouvir todo o contexto da briga, a Sakuraba adverte ele dizendo que ele não deveria ter agido da forma que agiu. E que se fosse com ela, ela também ficaria chateada com ele. E isso finalmente faz ele cair na real e ele se levanta então para ir buscar e se desculpar com a sua amiga. Aparentemente dá até pra entender porque ele gostava da Sakuraba, porque ela parece a única personagem normal nessa história. E o engraçado é que quando o Satomi se levanta pra ir buscar pela Sanae, ele acaba encontrando a Yurika que tá pendurada de ponta cabeça como se fosse um porquinho assado. As garotas do clube de cosplay pegaram ela à força e estão levando ela pra algum lugar. O Satomi acha aquela cena muito estranha, porém ele não tem tempo pra entender, então ele só pergunta pra Yurika se ela sabia algo sobre a Sanae. A Yurika falou onde ela tinha visto a Sanae pela última vez e então o protagonista vai correndo até lá. Porém nesse momento a gente vê que a Sanae já está presa numa aeronave sendo levada pra outro lugar. E bem, se você já se perguntou como você pode prender o fantasma, nesse anime aqui eu aprendi que você pode só colocar ele numa cápsula tipo a do Mewtwo. E enquanto está ali com aqueles caras malvados, a Sanae pede pra que eles libertem ela porque agora ela tem um lugar pra voltar. Ela esteve sozinha como uma fantasma por muito tempo, mas agora ela tinha amigos e queria retornar para perto deles. E bom, história motivadora só dá certo em Naruto, os caras não deram a mínima pra essa história. Inclusive, a mulher que capturou ela com a sua magia de tentáculos fala pra ela ficar relaxada porque ninguém queria ser amigo de uma fantasma estranha. E aí, nesse momento, a gente descobre que essa mulher que capturou a Sanae também é uma fantasma errante. E bom, depois de ouvir as palavras negativas dessa mulher, a Sanae acaba ficando um pouco abalada. Porém, ela mal sabe que o Satomi nesse momento está chegando na pousada para bolar um plano para salvá-la. E quando ele diz para as outras garotas o que tinha acontecido com a Sanae, todas querem salvá-la também. Isso porque no final de tudo, depois das disputas por um quarto, todos acabaram virando realmente uma família. Então veja só, o discurso no Jutsu acaba dando certo no final das contas. E assim todos eles partem para resgatar a garota fantasma. E aí quando eles chegam na casa dos caras maus, eles vão procurar pela Sanae. E enquanto isso, ela está ouvindo um monte de baboseira da fantasma errante, que diz que uma vez confiou em um humano no passado e foi traída por ele. Então ela diz pra Sanae
não confiar em ninguém e trabalhar com ela sozinha. E após ouvir aquilo, a Sanae fica um pouco triste, se abalando, porém depois de pensar um pouco, ela decide ter fé nos seus amigos. E enquanto isso, a gente vê que eles estão passando por diversas armadilhas para chegar até o local onde ela está. E a Sanae, depois de ter dito que escolhia acreditar na humanidade, acabou deixando a fantasma muito irritada. Então ela praticamente deu a Sanae para um monstro devorar e sugar toda a sua energia vital. E bem, já não tinha mais como ela perder a vida, porque isso já tinha acontecido, afinal de contas ela é uma fantasma, mas caso ela realmente tivesse sua energia vital sugada, ela deixaria de existir de vez. E aí nesse momento que ela tá prestes a ser devorada, então os protagonistas chegam ali para ajudá-la. O problema é que eles não fazem a menor ideia de como parar esse monstro, porque afinal de contas nada funciona contra os fantasmas, não é mesmo? E aí então o protagonista se lembra que alguma coisa funcionava assim, os amuletos da sua avó. Ele então tenta usar os amuletos para parar o monstro, porém não tem jeito, o monstro consegue devorar a Sanae no final. Tadinha, de fantasma ela virou ração pra monstro, coitada. Parece que tá tudo perdido, porém nesse momento a Yurika chega na casa. E ela então ativa uma magia para dar habilidades e poderes para o Satomi. E usando esses poderes ele finalmente consegue salvar a Sanae do monstro e eliminá-lo. E no final a fantasma errante foi derrotada pelos amuletos da avó do protagonista que ela tinha tanto subestimado anteriormente. E enquanto isso os homens de preto estão tentando fugir ali de fininho. Porém a Iriha consegue capturá-los. E assim eles finalmente salvam a Sanae. No entanto tem muitas outras garotas monstruosinhas nesse harem. Então muita confusão ainda vai acontecer com elas. O protagonista vai ter que lutar muito pela sua honra ainda. E aqui até esse momento nós chegamos até a metade do anime e fechamos então a primeira parte desse recap. Se você gostou dessa história, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. É um anime um pouco diferente do que eu tô acostumado de trazer, então quero saber se vocês gostaram. Comenta aí, porque se for o caso eu posso trazer mais animes desse estilo também. Eu particularmente acho esses animes bem divertidinhos de assistir. Mas enfim, esse foi mais um vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham se divertido e fiquem ligados porque em breve já vai sair o próximo vídeo, hein? Agora o tio Bruce vai ficando por aqui, se inscreva no canal e a gente se vê logo então. Tchau, tchau!